Transtorno obsessivo compulsivo. Você tem TOC? Provavelmente não, tá? O diagnóstico de TOC se popularizou muito, principalmente na última década. E hoje em dia todo mundo acha que tem TOC, só porque gosta das coisas mais arrumadinhas ou tenta não pisar na linha, na calçada. Mas TOC não é isso. Ou será que é? Nesse vídeo eu vou te explicar o que é TOC de verdade, mas lembrando, nós não estamos aqui para ninguém se autodiagnosticar. A gente está aqui para te ajudar a se apropriar do conhecimento sobre si mesmo. E se você também está sofrendo de Brasil, vem! Obsessivo compulsivo. Qual a diferença entre obsessão e compulsão? Porque uma patologia que tem os dois nomes está nos dizendo que fala de dois fenômenos diferentes, certo? A gente usa obsessão quando está falando de um pensamento ou de uma imagem recorrente e constante. Já a compulsão se refere a comportamento recorrente, repetitivo e constante. E aí eu vou complicar, porque este comportamento, essa ação, também pode acontecer na nossa mente. É a chamada ação mental. Por exemplo, o cara que tem a percepção e precisa contar de 1 a 1000 em 5 minutos, senão a avó dele vai morrer. Bem-vindos ao mundo do TOC. Tá, vamos por parte. O que é o TOC e como ele surge? Se você digitar obsessivo compulsivo no manual diagnóstico, o DSM, a gente vai encontrar 308 localizações. Isso porque a ação repetitiva, e aí seja ela o TOC ou alguma outra, tipo uma estereotipia, isso está presente em uma série de transtornos, desde aqueles mais simples, como os tiques simples, até os mais graves, mais severos, como a esquizofrenia. Isso porque repetir uma ação tem um efeito de aliviar uma ansiedade. Esse é o começo da conversa. TOC tem a ver com ansiedade. E o pensamento ou ação repetitiva é uma resposta do corpo e da mente para tentar baixar os níveis de ansiedade. Não, gente, o nosso corpo não é uma máquina perfeita. Para de idealizar as coisas. Algumas das respostas são tão ruins, se não piores do que as próprias ameaças. E o TOC é um bom exemplo disso. De acordo com a psicanálise, nós temos todo um mundo dentro de nós, o qual nós não temos acesso. Este é o inconsciente. Dentro dele ficam questões que são importantes para nós, mas que precisaram ser reprimidas por algum motivo. Algum desejo que conflita com alguma coisa que a gente considera importante. Alguma ambivalência que vai ficar muito incômoda se a gente perceber. Ou algum medo que paralisaria a gente se ele se tornasse consciente. Essas coisas são, então, reprimidas. E é o superego que define o que precisa ser ou não reprimido. Mas dependendo da intensidade dessa coisa, ela vai continuar fazendo barulho mesmo reprimida. Freud tem um bom exemplo. Imagina que a gente está numa palestra e o cara tá lá falando, o palestrante, e tem alguém na plateia causando. Ele avisa uma vez, parou, a pessoa continua causando. Parou, a pessoa continua causando. Chega o segurança e coloca o cara pra fora da palestra. Só que do lado de fora, o cara continua batendo na porta e causando. Mesmo retirado do ambiente, a gente continua ouvindo aquilo que é tão intenso e continua fazendo barulho. E esse barulho que incomoda pode causar ansiedade no peão. Só que como você lida com essa ansiedade se a gente nem sabe de onde ela veio? Já que a gente não tem acesso ao que está no inconsciente, você devia lidar com isso com terapia, mas você já sabe disso. E fora isso, a nossa psique tem algumas formas de lidar com essa ansiedade. Uma delas é o TOC. Digamos então que o sujeito X tem aí um desejo reprimido. E se ele vier à tona, vai gerar uma super culpa nele. Digamos também que esse desejo seja importante, ou seja, ele tem intensidade. Então, apesar de reprimido, de tempos em tempos ele vai dar o ar da graça. O sujeito X aí não vai saber o que o atingiu, mas ele vai sentir ansiedade.
ele começa então a pensar repetidamente sobre alguma coisa. Obsessão. Ele vai ficar obcecado com algum assunto, com alguma situação, com alguma imagem. E ele mesmo vai olhar para isso e falar: meu, nada a ver. Com isso, a ansiedade baixa, mas pouco. Pouco, porque ficar pensando também incomoda. A obsessão é pouco eficiente em diminuir a ansiedade. E aí o cabra, então, dá o passo em direção à compulsão. A pessoa com esse transtorno pode sofrer só de obsessão, ou só de compulsão, ou dos dois, tá? Mas quando a gente pensa nos dois, é mais ou menos esse processo. Principalmente porque a compulsão é mais eficiente em diminuir a ansiedade, mas também é mais debilitante. Vamos parar de romantizar o sujeito com toque. Não é engraçadinho, é desesperador, causa muito sofrimento. Não raras vezes a pessoa com toque cogita tirar a própria vida, ou chega às vias de fato, tá? Você consegue imaginar como uma pessoa que precisa checar 100 vezes a porta antes de sair, senão ele vai passar o dia inteiro com a certeza de que a esposa dele vai ser violentada? Como essa pessoa consegue funcionar em sociedade? Em discussão com colegas, já me foi relatado um caso de uma pessoa que precisava descer e subir a escada dezenas de vezes antes de sair de casa. A pessoa acordava 4 horas da manhã para iniciar os rituais para conseguir chegar às 8 no trabalho. Você consegue imaginar quantas vezes ela não conseguiu ir trabalhar? Ou quantas vezes ela chegou lá suada por já ter feito exercício por 4 horas para poder sair de casa? Quantos empregos, relacionamentos, oportunidades essa pessoa não perdeu? Toque não é engraçadinho, não tem graça. A pessoa pode passar meses com um pensamento recorrente na mente, discutindo com esse pensamento, tentando argumentar com ele 24 horas por dia. É o último pensamento antes de dormir, é o primeiro pensamento na hora de acordar. E spoiler, não dá para vencer esse pensamento no argumento. Outra coisa que piora a situação. Esse transtorno, ele não tem prognóstico de cura. Alguém com toque será alguém com toque a vida toda. A medicação é importantíssima para baixar a ansiedade do sujeito, para fazer isso ser suportável. Mas a crise, ela vem em ondas, situações em geral nas quais o sujeito está mais vulnerável e ela pode durar por muito tempo. Você tem toque, conhece alguém que tem ou que acha que tem, só tem uma coisa a fazer. Terapia, conhecer a si mesmo, não ser desconhecido aos seus próprios processos de desejo, de culpa e de repressão. Tá, agora vamos ser um pouco mais cabeção. Em geral, se associa toque à presença de pais obsessivos e ou a formação de um superego extremamente rígido, ou seja, excesso de repressão. Isso também pode ter a ver com excesso de carga de pulsões que o ego não consegue processar. Para finalizar, eu vou apresentar um trecho do resumo que David Zimmerman, psicanalista brasileiro, traz em seu livro Manual de Técnica Psicanalítica. De forma resumida, pode-se dizer que o neurótico obsessivo luta em 2 frentes. 1. Contra fantasias e desejos sadomasoquistas intensos, que exigem um grande dispêndio de energia para o ego manter as defesas de repressão e deformação reativa. 2. Contra um superego cruel, sádico, que determina uma conduta predominantemente masoquista ou tirânica. E em português, para você que não fala alienígena, o sujeito com toque está entre seus desejos, que demandam muita energia para ficarem reprimidos, e sua esfera de censura da psique, que o ataca de forma cruel e tirânica. Esse conflito gera muita ansiedade, e a obsessão e a compulsão vêm para tentar aliviar isso. Em outras palavras, ele tá fudido. Mas não está sozinho, porque fudidos estamos todos, não é mesmo? Só nos resta então nos organizarmos. Se você também está sofrendo de Brasil, vem se organizar com a gente. Não está sozinho. Até a próxima.